Imagine ser internado em um hospital psiquiátrico sem estar doente. Sem qualquer motivo aparente, você é arrancado de sua vida cotidiana e jogado em um lugar de sofrimento e desespero. Levado à força, sem diagnóstico, sem aviso prévio, para viver o resto da vida lá, esquecido, isolado, invisível. Isso aconteceu no Brasil, em uma escala inimaginável. E não foram só uma ou duas pessoas. Aconteceu com mais de 60 mil. Homens, mulheres, crianças, todos vítimas de um sistema cruel e desumano. Este é o caso trágico e aterrorizante da colônia hospital em Barbacena, Minas Gerais. Mas como isso aconteceu? Quem eram essas pessoas? E por que ninguém fez nada para impedir? E por que ninguém impediu? Como uma tragédia dessa magnitude pôde ocorrer sem que houvesse uma intervenção significativa? Fundada em 1903, a colônia tinha a intenção de ser um sanatório moderno para tratamento de doenças mentais, um lugar de cura e esperança. Mas rapidamente se tornou um local de infâmia, pelos piores motivos. O que deveria ser um refúgio se transformou em um pesadelo. Inicialmente abrigava pessoas com transtornos mentais, pessoas que precisavam de ajuda e tratamento adequado. Mas, com o tempo, as internações saíram do controle. O hospital se tornou um depósito para qualquer um que fosse considerado um incômodo. Você podia acabar lá por ser pobre, mulher, homossexual, órfão, dissidente político, ou simplesmente porque alguém queria se livrar de você. A lista de razões era interminável e muitas vezes absurda. Crianças, adolescentes, idosos, indivíduos perfeitamente saudáveis, todos jogados para dentro dos muros da colônia. Ninguém estava a salvo. Chocantemente, cerca de 70% dos internos não tinham nenhum diagnóstico psiquiátrico. Eram pessoas normais, vítimas de um sistema corrupto e desumano. A colônia se tornou um depósito humano. Um lugar onde vidas eram descartadas sem qualquer consideração. Lá dentro, o cotidiano era um pesadelo. Um inferno na terra, onde a dignidade humana era constantemente violada. Superlotação extrema. Pessoas nuas, amarradas, sem o mínimo de cuidado, sem comida, sem medicação, sem dignidade. A sobrevivência era uma luta diária. Corpos se amontoavam, a morte era rotina. A vida humana parecia não ter valor algum. Estima-se que pelo menos 60 mil pessoas morreram lá. Uma tragédia de proporções épicas. Pessoas como nós, com histórias, famílias, sonhos, reduzidas a números, abandonadas atrás de grades de ferro, suas vidas e memórias apagadas. O lugar foi apelidado de Holocausto Brasileiro, um nome que reflete a magnitude do horror que ali ocorreu. O livro da jornalista Daniela Arbex consolidou esse termo na nossa história. Uma obra que trouxe à luz os horrores escondidos por décadas. Corpos eram descartados, enterrados em valas comuns ou vendidos para faculdades de medicina. A dignidade na morte era tão rara quanto na vida. Muitas famílias nunca souberam o que aconteceu com seus entes queridos. A dor da perda era agravada pela incerteza e pelo silêncio. Como um crime tão massivo pôde acontecer por tanto tempo? Como a sociedade permitiu que isso ocorresse? A resposta é cruel: indiferença. A indiferença de uma sociedade que preferiu fechar os olhos. Indiferença da sociedade, dos poderes públicos e até mesmo da classe médica, que normalizou práticas desumanas sob o disfarce de tratamento. E claro, havia lucro. Um sistema que se beneficiava do sofrimento alheio. Internar pessoas dava dinheiro. Mais pacientes significavam mais verbas do governo.
O sofrimento virou negócio. Um negócio lucrativo e perverso. Apesar de décadas de denúncias, nada mudou até a década de 80, com o fortalecimento do movimento antimanicomial. Um movimento que finalmente trouxe esperança e mudança. Em 2012, a colônia finalmente fechou as portas como instituição psiquiátrica. Um capítulo sombrio da história brasileira chegou ao fim. Hoje, abriga o Museu da Loucura, preservando a memória dos seus horrores, garantindo que o país não esqueça. Um lembrete constante do que nunca deve ser repetido. Mas a dor dessa história persiste. As cicatrizes deixadas pela colônia ainda são sentidas por muitos. A medicalização forçada, o abandono daqueles que sofrem com transtornos mentais. Essas injustiças continuam até hoje, com novas caras em novos lugares. A luta pela dignidade e pelo tratamento humano ainda não acabou. A colônia pode ter fechado suas portas, mas o legado de sofrimento e negligência ainda ecoa. Mas o sistema que permitiu sua existência ainda vive, se transforma, se disfarça. A vigilância e a luta por justiça são mais necessárias do que nunca. Falar sobre a colônia não é apenas lembrar de um passado sombrio. É nos perguntarmos: quantas pessoas hoje são silenciadas, internadas ou esquecidas simplesmente por serem diferentes? E o mais importante, quantas pessoas hoje são silenciadas, internadas ou esquecidas simplesmente por serem diferentes? E o mais importante, o que estamos fazendo para garantir que essa história nunca se repita? O que estamos fazendo para garantir que essa história nunca se repita? A responsabilidade é nossa, de todos nós, para que o horror da colônia nunca mais se repita.